Bom dia, boa tarde ou boa noite para quem está nos assistindo. Eu me chamo Malu, sou sócia aqui da Monefica. Hoje a gente vai falar sobre um tema que está bem em alta, né, que é esse projeto de lei novo 1087. Comigo está o Alex Nolli, né, advogado de formação e nosso Wealth Advisor aqui na Monefica. E também, né, o Rodrigo Schwartz Holanda, né, advogado tributarista e sócio do Menezes e Niebor. Então, sejam muito bem-vindos. Muito obrigado. Antes de entrar no tema mais discutido no momento, eu tenho um pedido para você. Curte e comenta que isso ajuda bastante a nossa comunidade se fortalecer cada vez mais. Muito obrigada. Hoje vamos falar sobre o projeto de lei 1087, esse projeto que foi apresentado ao Congresso Nacional na última terça-feira, da semana passada, que propõe a isenção de impostos para quem recebe até R$5.000 e também uma redução de impostos, né, para quem recebe aí até R$7.000. Além disso, né, a gente sabe que isso vai gerar ali uma diminuição na arrecadação do governo e por conta disso, né, eles estão tentando, foi implementado também, né, um meio aí de compensar, que seria através desse imposto de renda mínimo, que é isso que a gente vai explorar bastante hoje na conversa. Então, aqui para iniciar, né, Rodrigo, te agradeço estar aqui, né, então muito feliz de te receber aqui no nosso podcast. Então, queria que você falasse um pouquinho para a gente, o que é esse novo projeto de lei apresentado ao Congresso na semana passada? Bom, Malu, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite, aqueles que nos acompanham. É um prazer estar aqui com a Monefica, grande parceiro, tratando de um tema tão relevante, né? Que é um tema, claro, extremamente relevante na nossa prática, que acompanha a atividade de wealth, né, de gestão de investimentos, organização patrimonial, mas, em última análise, é um tema que envolve cidadania, porque vem, né, num contexto de uma promessa eleitoral, que todos conhecem, que é basicamente há um aumento da faixa de isenção do imposto de renda. Então, a proposta do governo, isso já no momento de campanha, era de que aqueles que ganham até R$5.000 estariam livres do imposto de renda. Uma medida que a gente tem que até separar as coisas. Uma coisa é criticar a forma como está sendo compensada, outra coisa é compensar o ajuste da faixa de isenção. E isso essa medida ela vem realmente de um tom, diria, até louvável, porque a faixa mínima de isenção de imposto de renda há muito tempo não era atualizada e passou a ser atualizada num panorama de R$5.000. No contexto brasileiro, dependendo de onde a pessoa vive, realmente é natural e louvável que o governo tenha proposto isso. E para compensar, obviamente, se existe um Estado, existe necessidade de abastecimento dos cofres públicos, a gente tem que arrecadar de algum lugar, e se eu estou desonerando de uma camada, eu tenho que, uma faixa de tributação, eu tenho que buscar em algum outro lugar, seja na empresa, seja no tributo, seja no patrimônio, seja no trabalho. Eu vou olhar para outra riqueza para tentar compor aquilo. Então, a renúncia fiscal desse aumento da faixa veio acompanhada de uma medida que ela tem até, no ponto de vista, e claro, a gente vai comentando um pouquinho assim do tom até político da medida, que veio numa comunicação muito boa, eu diria, porque veio assim, eu não estou tributando dividendos. Esse foi o slogan, eu não estou tributando dividendo. Eu só estou tributando os rendimentos não tributáveis para ninguém pagar menos que 10%. Então, assim, no duro está tributando dividendo, mas a comunicação não são os dividendos, são os rendimentos não tributáveis, que na prática são os lucros, dividendos e alguns outros, que daí a gente não vai entrar nesse nível de detalhe aqui, mas outros rendimentos que são tributados na fonte, vamos dizer assim, que ele cria uma metodologia de alíquota mínima. Então, bom, indo sobre esse primeiro ponto específico, então o governo desonerou essa faixa, o projeto busca desonerar essa camada até R$5.000 de rendimentos de trabalho e para compensar essa perda de arrecadação, se me falha o número agora, 29 bi ou 27 bi, sei que era 2 bi a menos, assim, daí para compensar ele achou um eixo de tributação que arrecadaria 27 bi, que seria dos super ricos, aqueles que ganham mais do que R$50.000 por mês, mas a base mesmo é R$600.000 ano. Então, isso é o que foi proposto pelo governo. É uma regra cheia de detalhes e, na verdade, a pessoa que ganha, por exemplo, 700, ela não vai tributar 10%. Ela vai tributar menos proporcionalmente ela não vai tributar, por exemplo, 70 mil. Ela vai tributar um pouco menos, porque até o único ponto aqui que eu vou entrar em cálculo, tá? Não vou ficar, porque cálculo confunde todo mundo. Deixa eu devolver a palavra. Eu até demorei, porque na lei tem uma fórmula. O que eu tinha entendido, né? Toda legislação de imposto de renda, ela tem uma metodologia, em que eu tributo uma faixa e ela vai tributando por faixas. Então, na minha cabeça era, se eu ganho 800 mil por ano,
Uhum. 600 de dividendos, né? Perfeito. 600 mil livres, 200 mil a 10%. Isso. Daí nos 800 eu tenho uma alíquota média. Uhum. É assim que eu tinha entendido. Aí eu olhei a lei, daí quando eu olhei o material do governo, eu pensei, pô, o pessoal do governo calculou errado, porque daí tem os cálculos de alíquota efetiva. E não foi assim. Ele criou uma metodologia que você tem que botar um Excel e ele vai subindo de maneira linear a ponto de, se você ganha, por exemplo, 1.200.000, você tem que levar a tributação 120 mil, 10%. E aí, isso só seria possível, né, na metodologia que eu estava pensando que era, se fosse 600 livros de tributação e 600 a 20, o que não é o caso. Então, ele vai subindo aos pouquinhos e quem ganha mais do que 120, 1.200.000, 100 mil por mês, então tributaria 10% dos seus rendimentos. Em resumo, é isso que o governo apresentou. Claro, tem 1000 detalhes aqui, mas para também não consumir o tempo aqui com detalhes, é basicamente isso que foi proposto. Perfeito. E até ainda sobre esse ponto, acho que o cálculo apresentado, assim, realmente é uma matemática bem detalhada. Mas acho que é legal também a gente explorar um pouquinho, né, Alex? Assim, também você leu bastante ali sobre o tema, assistiu alguns vídeos. Quem você viu, assim, que vai ser mais afetado? Assim, qual o público, assim, que vai ser mais afetado com esse novo projeto de lei, caso aprovado? A Monefica, ela atende uma gama grande de clientes, né? Então, a gente tem um público muito grande aqui, que são advogados, são médicos, né? São empresários. Então, seja recebendo de uma forma ou recebendo de outra, esses clientes, esses investidores serão bastante afetados. E aí entra justamente essa dúvida. Estamos aqui com o nosso especialista justamente para isso. A dúvida dos clientes é o que vai entrar, como é que ficou, como é que estava, né, a situação de tributação até então e como é que vai ficar daqui para frente, principalmente para esses clientes. Advogados, médicos, empresários. Como é que fica, doutor? Bom, assim, o que a gente tem agora é esse modelo que veio para compensar, né? Como é que fica para a vida de um médico? Hoje, um médico, assim, o advogado, profissional liberal, o empresário, ele vive de dividendos. No Brasil, ele tem uma política de tributação de dividendos bem singular, né? Outros países também desoneram os dividendos, mas hoje a gente tem uma metodologia que usa a tributação por um mecanismo muito utilizado, especialmente em empresas de médio porte, até pequeno porte, que é o do lucro presumido, ou quando são empresas pequenas, do Simples Nacional. Essas empresas, via de regra, tributam o lucro societário, o lucro distribuído, ele é muito menor do que o lucro presumido. Vamos dizer assim, um cálculo muito simples. Um médico, um prestador de serviço, ele presume que o lucro é de 32%. Então, se ele teve um lucro de 10 milhões, supondo que ele faturou 10 milhões, 3 milhões e 200 é o que é considerado lucro. Mas o lucro de verdade, o da empresa mesmo, não o fiscal, porque o 3.200 é fiscal, é o lucro presumido. O lucro contábil, ele é maior. Então, hoje o empresário, ele usa um regime como esse, tributa os seus 32%, a sua faixa de 32% de lucro e distribui, vamos supor, 6, 5 ou até mais, porque muitas vezes é um emprego da sua própria atividade. Pensar um grupo de cirurgião. Tem um cliente que são 3 cirurgiões de bucomaxilofacial. E aí, mas assim, são cirurgias bem caras, um procedimento estético e, assim, 100% da atividade deles tem uma mini clínicazinha, mas que entra ali é a atividade deles, é o fruto da empresa. Então, para esse tipo de profissional que tem um rendimento de acima de 100 mil reais de dividendos, a vida dele vai ficar mais complicada, mais onerosa. Então, todo mês, se ele recebe mais do que 50 mil, ele vai ter já uma retenção na fonte de 10%, e no fim do ano, uma alíquota média de 10% que tem que ser calculada, claro. Depois a gente fala sobre o mecanismo redutor, mas então a vida dessas pessoas vai mudar bastante porque sai de um regime muito favorável para agora uma tributação de 10%, que não é a mais alta do mundo, mas é um ponto, é 10% daquilo que você produziu no ano, então é uma mudança. E nesse caso, para essa categoria de investidor, né, de contribuinte nesse momento, né, a gente tem essa situação de, num mês, o faturamento então dessa clínica pode ter sido muito bom, e aí ele vai sofrer essa tributação no mês, mas não necessariamente ele vai fechar os 600 mil ano. Sim, sim. E aí ele tem que esperar então o próximo ano para poder ter a restituição desse valor. Sim. E
Por isso que eu sempre digo assim que o trabalho do gestor de investimentos, gestor de recursos, é muito alinhado com o trabalho da assessoria tributária, porque isso vai impor realmente o dividendo, ele tem essa liberdade de distribuição, vamos dizer assim, pelo direito civil você tem a liberdade de dispor dos seus recursos e o gatilho previsto pela legislação é de R$50 mil mensais. Então, sim, isso vai impor, vamos supor, um médico que decide fazer um curso de capacitação, ele tem um rendimento, vamos supor que ele tem um dividendo mensal de 200 mil. E aí ele vai parar de trabalhar por 3 meses, vai viajar com a família, vai se atualizar, ou tirou só um tempo para esfriar a cabeça. É importante ter uma política de distribuição que vá, né, mitigar os gatilhos do imposto de renda para, não, enfim, pagar uma menor carga tributária possível dentro da legalidade. Esse é um ponto de extrema atenção também. Perfeito. Maravilha. Eu acho que até também algo que eu li também foi quem pode se prejudicar bastante são as pessoas físicas que utilizam do regime livro-caixa. Porque o livro-caixa, muitas vezes, a pessoa consegue abater muito, né? Às vezes até menos do que 10% de imposto de renda que ela tem a pagar ali no final do ano, né? Ou, enfim, se pagou a mais, restituir. Então, acho que também é um ponto, né? Muitos profissionais liberais acabam utilizando o livro-caixa, né? Eu acho que se já era importante antes essas conversas, agora ficou quase uma obrigação, né? Então eu vou falar para vocês uma coisa que isso está na minha intimidade, tá? Isso aqui eu nunca ouvi ninguém dizer, acho que é o primeiro lugar que alguém está fazendo essa conta Temos esse podcast da Monefica. Mas olha só que curioso, porque existe na tributação tem uma história da tal da curva de Laffer, que é uma curva basicamente que quanto mais eu arrecado, em algum momento eu vou arrecadar, eu tenho uma carga tributária tão alta que em algum momento eu vou arrecadar menos do que eu arrecadaria cobrando menos tributo. É como se estou aumentando o tributo, em algum momento eu vou começar a arrecadar menos, porque a pessoa simplesmente vai... Passou a sonegar. Supondo que eu cobre 99% de imposto de renda. Tá, eu vou ficar em casa, vou ficar como sendo meu trabalho, sabe? Não faz sentido. Então, só um exemplo esdrúxulo, assim, mas... Olha só o sistema de incentivos que está vindo com o pacote de reforma tributária. A gente tem uma reforma da tributação sobre o consumo que tem uma carga de 28%. Assim, se estima a alíquota média de 28%. Então, vamos pensar comigo. Hoje, eu pago a conta do meu celular na minha pessoa física. Eu tiro dividendo do meu escritório. Eu como advogado, né, dos meus rendimentos, como advogado, eu retiro dividendo. Com isso, eu compro meu carro, eu compro a minha casa, eu pago o meu celular, compro as minhas coisas. Mas o profissional liberal, ele tem essa natureza híbrida das coisas que... O terno que eu uso para estar aqui, para estar trabalhando, para ir no tribunal, é o mesmo terno que eu uso para ir no casamento ou na missa. Mas assim, o que eu estou querendo dizer é que existem muitas coisas que são de uso e consumo pessoal e muitas coisas que são inerentes ao meu trabalho. Certo. Então, quando no novo modelo, eu tenho... tudo gera crédito. Tudo gera crédito. Esse é um novo modelo. A premissa da reforma tributária sobre o consumo é tudo gera crédito. Então, eu compro uma coisa para que tenha essa natureza híbrida, ela tem 28% do custo. Se eu compro na PF, morre. Se eu considero uma despesa da empresa, eu acredito. Então, supondo que eu compre um exemplo assim para ficar mais fácil. Não é bem o caso, mas eu vou adaptar para ficar mais claro. Comprei um carro de R$500 mil. Supondo que 28% seja o tributo em cima do carro. Se é na PF, eu calculo 28%, vocês me ajudem com a alíquota aqui, 28% de 500 mil, bota aí 30%, uns 150 mil por aí. Esse 150 mil, se eu comprar na PF, morre. Se eu considero que é uma despesa, é uma despesa da empresa, inerente à minha atividade de advocacia, que não é uso e consumo pessoal, é uma coisa que eu preciso para trabalhar, 150 mil vira crédito para quando eu prestar meu serviço jurídico, eu poder bater. Então, eu tenho o primeiro incentivo aqui, 28%. E o segundo incentivo é, para eu comprar esse carro na minha pessoa física, eu tenho que tirar os 500 mil da empresa. Certo. Quando eu vou tirar os 500 mil da empresa, eu tenho 10%. Então, no duro, eu tenho 10% de dividendos mais 28%. E esse eu tô cravando aqui, não sei, o tempo dirá. Mas que a combinação dos dois me dá uma alíquota média de 38%. E hoje no Brasil, a gente não tem até um dispositivo no regulamento de imposto de renda que é o da DDL, Distribuição Disfarçada de Lucros, que não se fala mais. Antes de 95, se falava muito. Que é quando tem um negócio jurídico da pessoa jurídica com a pessoa, com seu acionista, sócio,
que tem condições favorecidas. E eu tenho uma presunção, eu presumo que tem uma distribuição disfarçada de lucros. Com essa combinação de benefícios, eu acho que vai ter bastante litígio, porque um médico como esse, supondo que eu sou um médico que, eu tenho plantão num lugar, vou no Bahia Sul, eu tenho minha clínica própria, eu vou para outra, vou no Paraná, assim, e tu faz tudo de carro. Sim. Então, é realmente um ativo imobilizado da pessoa jurídica que viabiliza o trabalho do sócio. É uma coisa assim, não tem como dizer que isso não faz parte do trabalho dele. Só que, claro, no final de semana ele usa o mesmo carro para ir no shopping com a família. Então, assim, se ele está fazendo conta, ele vai olhar, vou tirar 500 mil, depois esses 28 morrem na PF, será que eu não vou botar na PJ? Esse é um ponto que eu acho que vai ter bastante ponto de atenção aqui. Isso é uma coisa bem confusa, porque o governo, por várias vezes, incentiva que a gente tenha mais coisas na PF do que na PJ. A parte dessa reforma é justamente para resolver certas injustiças. Tanto é que quem recebe acima de 7 mil não vai ter mais nenhum tipo de isenção ali. O cara não vai ter aquela participação, aquela redução dos 5 mil. Ele simplesmente vai passar a ter a tributação sobre o todo, né, até chegar nos 50 mil e ainda ser mais tributado. E, ao mesmo tempo, passa a haver um incentivo em ter valores imobilizados, né, patrimônio imobilizado na PJ, né, o engordamento da PJ por causa disso, né? É uma coisa meio contraintuitivo isso aí, né? Sim, e você trouxe um ponto muito importante, porque até para explicar esse ponto eu não complementei no início, mas porque a faixa de isenção do imposto de renda, ela é para rendimentos tributáveis. E a lógica do governo, isso se aplica muito também aos clientes da Monefica. Vamos pensar um médico. É comum isso. Às vezes a pessoa tem a sua clínicazinha e tal, faz seus procedimentos lá, mas tem alguma coisa mais fixa, um serviço público, talvez, super comum. Um rendimento do trabalho mesmo. Na lógica do novo projeto, eu tenho que somar as duas. Então, supondo que ele ganha 50 mil no trabalho, vamos supor, concursado, 30 mil no concursado e 70 mil de dividendos da clínica. Certo. Eu somo as duas e vejo qual foi a alíquota efetiva. Daí isso pode... Então, vamos supor, 30 mil foi tributado, não vai ser 27 na veia, vamos dizer assim, porque lá vai escalonando, né? Mas... 22, vamos supor. Isso, supondo que dê 22 de 30. Daí eu somo os 70 e vejo, qual foi a alíquota dele? Efetiva. Entendeu? Aí eu somo as duas juntas e levo a tributação só a diferença. Por isso que é o imposto de renda mínimo. É como se, assim, vendável, né? Tanto é que o mercado recebeu bem. E algumas coisas, assim, que fique claro, chamar de inteligente não significa chamar de bom. De certa maneira, o projeto é inteligente, tem a sua sofisticação, mas... Até porque a ideia é a arrecadação. É arrecadação. E a receita funciona. Isso. Mas foi um projeto, assim... pensado e fácil de vender, tá? Perfeito. Acho que esse ponto que você trouxe é bem interessante, assim. Eu acho que, de fato, a pessoa já recolheu ali o imposto na pessoa física e vai somar com o que ela recebeu de dividendos, né? E vai chegar nessa alíquota efetiva para bater ali os 10%. Ou, né, o cálculo necessário, que muitos não vão bater 10, mas vai ser 8, alguma coisa, 9, alguma coisa. E também isso vai ficar mais... Enfim, isso vai ser também olhado lá para frente. Aproveitando também o tema, eu acho que é legal a gente falar muito também de um público que é bastante nosso cliente, eu acho que não só cliente da Monefica, mas acredito também cliente ali no escritório de vocês, que é o cliente que possui, né, a holding imobiliária, né, o cliente, a família, né, que já fez aquela holding imobiliária, que ofere muitas rendas de aluguéis, então, pensando nessa economia tributária, né. Essa pessoa, né, esse investidor ele também que possui essa sua holding imobiliária também vai sofrer bastante, né, Rodrigo? Vai. Aqui eu vou falar assim, Malu, não sei nem por onde começar. Aqui o tema da holding imobiliária são tantos temas, assim, mas é realmente... Muito recentemente, né, porque existe o super trunfo da holding imobiliária, né, o guru do planejamento do Instagram, aquele cara, bota a holding lá em Manaus. Resolveu tudo. Bota lá em Manaus, faz uso PL, Exatamente. não tributa praticamente nada e assim, isso não tem dado certo para quem está nos acompanhando, para saber, teve uma operação em São Paulo chamada Operação Lock, foi autuações milionárias, aqui em Santa Catarina também tem sido fiscalizado. É um tema que o fisco entendeu o que está acontecendo e tem se aparelhado para realmente investigar. Bom, assim, na holding imobiliária, claro, operações nesse contexto do fiscalizando o ITCMD, né? O que muda na holding imobiliária?
eu tinha mencionado antes com vocês sobre a reforma tributária sobre o consumo. Aí, hoje, a alocação de bens, ela não é isso. Durante um tempo até foi objeto de litígio no Supremo Tribunal Federal, se isso é considerado um serviço ou não. Já é pacífico em que não tem ISS. Qual que é a carga tributária, né, de uma holding imobiliária hoje? PIS e COFINS, via de regra, naquelas que acomodam até 78 milhões, 3,65, e imposto de renda, que daí segue a presunção de 32%. Perfeito. Uma carga efetiva de uns 14, vamos botar aí por cima. E depois o resultado disso sai como lucro. Com a reforma tributária, esses 3,65 deixarão de existir, né, a gente tem um regime de transição, e o PIS e a COFINS vão ser substituídos pela CBS. E a partir de... Em 2033 já vai estar em pleno vigor, mas a gente tem um regime de transição que nem vou me arriscar a entrar aqui, mas escalonado. Mas então, é muito importante que na concepção de uma estrutura imobiliária já olhe para qual a carga tributária, porque tudo isso até eu tenho que break-even o investimento. Vou subir na holding, eu tenho primeiro o gatilho que é o ITBI. Perfeito. Aí eu tenho que entender, para que me serve isso? Eu quero antecipar o patrimônio para os filhos? Eu só quero ter um rendimento livre de tributação? É bom ter essa comparação ou vou alugar um tempo até o investimento se provar. E quando eu pegar o valor ótimo do empreendimento, vou vender? Estratégia utilizada pelos fundos. Então, cada estrutura imobiliária vai ter que olhar para a reforma tributária, porque o IBS e a CBS combinados vão ter a carga muito maior do que o PIS e a COFINS. Então, é um ponto de super atenção para considerar na estrutura. Esse é o ponto 1, né? Daí os dividendos. E aí entra a parte do dividendo, que Isso. se eu começar, então, a me beneficiar dessa holding, eu entro num outro problema. Claro, porque, então, assim, um ponto 1 eu tenho que simular para ver se daqui a 10 anos vai fazer sentido o que eu estou fazendo hoje, especialmente porque para subir o patrimônio eu tenho o gatilho de 2% do ITBI. Perfeito. E claro, talvez imposto de renda, sem entrar em todos os detalhes aqui. Mas aí, calculado isso, eu tenho que também estimar que às vezes eu sou, vamos supor, um funcionário público, eu sou um juiz aposentado, tem já um rendimento que tem uma alta tributação. Então, eu estou ganhando mais 50 mil, mas combinando tudo, eu já paguei 10%. Então, tá tudo bem. Então, posso manter a estrutura tranquilo. Aquele cliente que já é bastante tributado, seja ele PJ ou PF, ele vai ser pouco afetado por essa alteração. Sim, né? Isso. O problema está justamente no meio do caminho ali, aquele que era isento ou que pagava pouca tributação. Claro, né? é que isso vai pegar assim, e é muito comum, a gente está aqui em Florianópolis mesmo, que, enfim, por ser capital, tem muito servidor público, e servidores públicos, via de regra, já pagam alíquota, dependendo do cargo, pagam alíquota já no teto. Então, esse tipo de... E é comum, né? O cara é juiz. Pô, ele tem lá com a família uma holding, que ele aluga uns imóveis, investimento pessoal, tudo bem. Esse cara não vai ser afetado. Claro, é depender, né? Se ele ganhar 50 milhões, ele... Né? Porque, daí vai. Mas então, assim, esse público tem que fazer conta e vou falar para vocês, a conta vai ficar muito mais complexa, porque eu tenho que combinar qual o dividendo, qual a carga tributária do IBS da CBS, que antes era só, 14 do faturamento. Agora não. Eu tenho que calcular a despesa, supondo que a pessoa tem atividade de... compra imóvel para deixar no Airbnb. Aí tem custo, esse custo gera crédito, tem toda uma dinâmica que é bem diferente do que acontece hoje. Então vai acentuar um pouco a complexidade, mas no dividendo isso vai pegar. Rodrigo, a gente tem muito cliente, principalmente nessa nossa região aqui do litoral, que fica sempre nessa discussão eterna se vale a pena investir no mercado financeiro ou vai comprar um imóvel pela valorização ou pelo aluguel. Isso é muito frequente na nossa base de clientes. E a gente atende também esses clientes nessa parte imobiliária, fazendo a gestão justamente desse patrimônio imobilizado. Agora realmente vai ser mais difícil para fazer essa conta, porque se eu vou tributar em 14%, né, vamos botar em 15%. 15% seria o equivalente a um CDB com mais de 2 anos aí de tributação. Se eu for tributado pelo dividendo, eu vou tributar mais 10%, a depender de se tem o patrimônio rendimento isento ou não, se tem dividendos isentos ou não, vou encarecer bastante essa operação. Vai. Assim, é que tudo é contra, porque a tributação imobiliária, ela ficou bem complexa porque ela tem um fator de redução. Isso vai pegar muito na estratégia. Via de regra, a estratégia de... Tem gente que prefere ter pequenos... O retorno do aluguel, às vezes, num imóvel menor, é melhor do que um imóvel maior, num grande empreendimento. Então, é comum a pessoa
cara, eu tenho 10 milhões para investir em imóveis. Eu prefiro ter 20 imóveis de 500 mil do que um imóvel de 20 milhões. E nos pequenos aluguéis eu tenho um fator de redução. E esse fator de redução, quando tu faz a conta, não aumenta tanto assim a carga. Porque o fator de redução, ele é como se assim, eu tiro um pedaço da base de cálculo. E no imóvel que tem um valor alto, aí ele fica rodando. Então, a matemática de um shopping, por exemplo, ou de um empreendimento... Pô, eu sou investidor imobiliário que vou montar um food hall, ou um empreendimento com determinado perfil, ou sei lá, de academia, assim, isso já vai ficar um pouco mais complexo, porque a matemática vai ficar bem diferente. Via de regra, e nesse aspecto, o projeto de lei da reforma tributária pro mercado imobiliário, também ele teve uma predileção pela habitação. Então, assim, o aluguel de baixo valor está menos onerado, assim como a moradia de menor valor. Tem o fator de redução, né? O ajuste, redutor de ajuste. Então, é meio que assim, é num cunho social. É ver assim, esse redutor social para reduzir o valor do imóvel, do aluguel e também o valor da venda. E outro público que vai ser super afetado, não está acostumado com isso, não sei se vocês têm muito isso, mas aquele cara compra ele nem gosta de gerenciar aluguel. Ele tem um rendimento, ele compra um imóvel na planta e não se incomoda, não está lá vendo obra, não está nada. Ele só tem uma consultora que ele confia, compra na planta, sai o empreendimento, vende. Isso vai ter uma carga tributária bem maior também. Ô, Alex, os teus clientes, hein? Pois é, tenho bastante cliente Com esse perfil. que faz exatamente isso. Tem já como diversificação de carteira, já tem parte do patrimônio separado justamente para compra e recompra compra, venda e recompra, enfim. Eu tenho um cliente que e assim, cara, ele não tem relação nenhuma, ele adora uma consultora tradicional aqui da Grande Florianópolis, lançou um empreendimento, ele compra lá uns 15%. E deixa, e fica assim, tranquilo. Aí sai o empreendimento, ele vende e vai nessa. Esse cara vai ser bem afetado, porque a conta dele hoje é ganho de capital na PF versus um mecanismo que o pessoal usa na PJ, que é contabilizar no estoque. Isso, e aí tributa bem menor, né? Vai depender do valor do empreendimento, mas coisa de 6, 7%. Então, esse vai ter uma oneração maior, porque 6, 7%, os 3,65% que compõem esse 6, 7%, vão passar a ser uma alíquota muito maior. Claro, com crédito, com outra metodologia, mas a carga aumenta, isso é importante ver também. Esse muito maior, Rodrigo, eu sei que ainda, enfim, não tá 100% claro, mas assim, mais ou menos quanto? Olha, algo assim dá para estimar, fica até quando a gente fala, a alíquota vai ser 28. 28 com crédito pode ser menos do que 5 sem crédito. Perfeito. Então, o novo modelo tem crédito. Tá. Então, qual foi a metodologia? Tem uma alíquota de referência e nessa alíquota de referência, o setor imobiliário tem as reduções. Daí tem alguns detalhes aqui para não ficar falando muita regra, mas aí tem a redução para locação, a redução para venda de imóveis. Então, a alíquota de referência é de 28, aí aplica essa redução, calcula os créditos, mas assim, pode estimar um 10%... Perfeito, bem maior, né? É que assim, tudo é relativo, Claro. É 10% com crédito e com redução. Sim. Aí pode ser que seja menos que 3%. Sim, então, exatamente. No setor imobiliário que a gente atendeu, assim, a gente já fez algumas projeções para ver como vai ficar, e até porque tem mercado imobiliário, ele lança empreendimento, o cara tá pensando hoje, ele vai faturar daqui a 5, 6 anos, 10, dependendo da dimensão do empreendimento. E tem um cliente que ele opera muito com Minha Casa Minha Vida. Por incrível que pareça, Minha Casa Minha Vida tem a carga tributária ridiculamente baixa e vai, pelos cálculos, a tendência é que fique ainda menor. Olha só. Na Minha Casa Minha Vida. Por conta dos créditos. Mas tem outro que é empreendimentos de alto valor, que a carga tributária vai quase dobrar. Então, Caramba. porque tem esses redutores, o ajuste social. Esse é E aí... Dá para fazer um evento só sobre isso. Daí entra as regras... Isso aí encarece o aluguel, encarece a compra dos imóveis, porque para poder justificar eu fazer um investimento que vai levar 10 anos, né, 6 anos, enfim, para o imóvel ficar pronto, o empreendimento, enfim, tem que se justificar custando mais caro, né? Sim. Então, a coisa toda vai embolando aí, né? E até aproveitando essa pauta de holding imobiliária, holding patrimonial, Rodrigo, eu também queria que tu explorasse um pouquinho aqui para quem está nos ouvindo sobre o método de transmissão do valor do patrimônio, né? Então, referente ao ITCMD e tudo mais, que é uma dúvida, assim, de todo mundo, né? É sobre o valor de mercado, é sobre o valor é sobre o valor do capital social, é sobre o valor da prefeitura, enfim. O que tu pode trazer pra gente a respeito disso?
Que aí tem dois universos, né? Tem o universo de grandes famílias, grandes conglomerados, que daí são empresas que normalmente passam por auditoria, uma coisa mais profissional, e existe uma metodologia chamada avaliação a valor justo, que é um mecanismo, dependendo do porte da empresa, ela periodicamente faz. As empresas imobiliárias que têm o valor justo, o patrimônio líquido, ele reflete muito mais, ele é muito mais fidedigno com a realidade, com aquilo que realmente reflete o valor patrimonial da empresa. O PL e o valor contábil, especialmente, vamos pensar, o cara é juiz, daí há 20 anos atrás ele comprou um imóvelzinho lá num cantinho aqui em Florianópolis que hoje vale muito mais. Sim. Ele tem no imposto de renda dele um valor de investimento baixo. Se ele fez isso uma pessoa jurídica, tá lá, a empresa não fez uma avaliação a valor justo. Sim. Então, o PL da empresa e o valor das cotas, se ele fez isso numa holding, supondo que ele botou há 20 anos atrás, R$200 mil, e comprou um imóvel, arriscaria dizer que se ele fez um investimento relativamente correto, ele, teve uma valorização considerável em 20 anos em Florianópolis. O pessoal costuma dizer que pode fazer a doação usando o valor do PL, vamos dizer assim, eles chamam até de valor contábil, a gente não está sendo técnico aqui, mas faz pelo valor contábil que não tem problema. Isso durante muito tempo foi feito e até então não foi tão fiscalizado, até o momento em que se percebeu que, aquela holding Silva Participações lá tem um patrimônio muito maior do que está sendo de fato transmitido. E até daí começaram a surgir algumas polêmicas, porque hoje quando você vai fazer essa transmissão, o próprio sistema quando você vai emitir a guia do TCMD, ele olha, a do valor que você está declarando não reflete o valor de referência. E muitas vezes o valor de referência não é também o correto. Então assim, eu tenho um imóvelzinho lá que eu comprei por 200 mil, que vale 800 e que no valor de referência é 2. Aí tu fica naquele embate, tá? Daí até teve uma cliente que a gente, não, faz pelo valor que vale o imóvel, está sendo vendido, especificamente aquele portfólio estava em condições mais precárias e tu tem um laudo de uma pessoa que avaliou e disse que o valor é esse. Mas o sistema ele já vai me procurar. Sim. E daí a pessoa fica insegura, Eu porque entendo. o direito tributário no Brasil, não só no Brasil, mas aqui na nossa dinâmica de fisco e contribuinte no Brasil é muito assim, injusta, porque a forma como eu declaro, assim, eu presto informação, você pode ficar 5 anos, eu tenho que calcular, e você pode ficar 5 anos questionando tudo, sabe? Fica meio... Deveria ter uma certa segurança para que o fisco e o contribuinte conseguissem conversar e fazer as coisas com segurança, mas... E às vezes não é nem eu questionando, é dizendo, declara aí. Não, declarou errado. Não, mas qual é o certo? Não interessa, declarou errado e vou te multar em cima do que eu acho, mas qual que é o certo? Depois eu te conto. Né? É um negócio bem complicado. Essa coisa do próprio TCMD, ele leva em consideração imóveis na região, né? Então, isso. Referência, sim. Você falou de referência, então, imóveis naquela região, naquele bairro, imóveis com, sei lá, 2, 3 suítes, enfim, mas aquele imóvel em si, em específico, estava deteriorado, era um andar mais baixo, aí, por alguma razão, ele vale menos por várias razões, melhor dizendo, ele vale menos do que aquele imóvel que está lá como referência, né? E aí faz o quê? Procura um advogado tributarista. Isso aí. Não, teve um esses dias que um cliente bem manezinho, assim, mas daí o pai dele faleceu e tal, e ele herdou um patrimônio, super considerável, assim, e aí o TCMD era, muito alto. Daí ele falou, o quê? Estão dizendo que vale 100 milhões? Fala pra ele que eu vendo por 50 agora. Aí, cara, vou pagar, como é que eu vou pagar 7 milhões de TCMD, sabe? É muita coisa. Não, vou vender isso aqui amanhã, sabe? Não é assim. Não é assim. Não é assim. E aí, claro, tem esses instrumentos que até vocês utilizam, né? Eu ia dizer que esse é um ponto também, né? Que muitas vezes o herdeiro ele não tem a liquidez necessária para custear inventário. Várias vezes. Várias vezes. Várias vezes, Porque é isso, o patrimônio que aquele matriarca ou o patriarca ou a matriarca tem, né? No falecimento, ele vem para o espólio ali,
mais como um peso do que como um patrimônio, porque a partir de agora aquilo não vira patrimônio, vira despesa, né? Sim, sim. Você tem que arcar com o ITCMD, tem que arcar com a manutenção daqueles imóveis. Sim. Por isso as nossas conversas sobre planejamento financeiro, enfim, né? Planejamento acessório, super importante. E essa conta fica, pô, realmente, tá, mas eu tenho patrimônio, vou dar um negócio que, segundo a avaliação, é 100 milhões, mas peraí, eu não consigo vender isso, não é assim que se vende uma propriedade de 100 milhões, não se vende assim com um passe de mágica, né? E o fisco ele não é um sócio muito querido, assim, porque quando tudo vai bem, ele tá do teu lado. Quando tudo vai mal, ele não dá trégua. Rodrigo, a gente tinha falado dos médicos, tinha falado de alguns... Perdão, é só é que eu não fechei o tema da Malu, a gente foi se empolgando aqui. Sobre a metodologia de avaliação que tem predominado, esse foi o questionamento, realmente hoje o fisco tem, até em fevereiro de 2025, agora, teve uma decisão do STJ em que a base de cálculo deve corresponder ao inventário de bens da empresa. Então é como se o PL está lá por 1 milhão, mas eu vou pegar todos os ativos, vou calcular e vou fazer um confronto com os passivos, né? Porque muitas vezes, até por estratégia, é comum até, muitas vezes a conta fecha, pega um financiamento imobiliário e vai investindo. Então eu somo tudo, vejo qual o patrimônio, trago a dívida, valor presente, somo tudo, vejo qual é o valor efetivo e desprezo o PL. Então esse é um entendimento que saiu agora em fevereiro do STJ, e o que foi interessante é que tem uma questão processual, que o STJ disse, volta para usa essa metodologia, mas é muito importante que isso seja com contraditório, não é o fisco que vai arbitrar a base e deu, vai ter que ter na formação dessa base, tem que ter uma conversa com o contribuinte para que realmente chegue a um consenso, que ele possa dizer, não, nesse bairro, em condições normais de temperatura e pressão, o imóvel vale tanto, mas isso aqui era do meu, sei lá, do meu avô, que não cuidou, o imóvel está acabado, etc. Então... Seria mais justo, né? Seria... É mais justo, assim, porque também ficou, agora olhando, a gente, claro, tá sempre do lado do contribuinte, do cliente, mas também tem o exercício de cidadania e, de fato, às vezes um patrimônio imobiliário, se a regra é essa, né, a gente pode questionar a regra, e a regra eu acho que é questionável. Agora, a forma como ela vem sendo aplicada, realmente houve abusos e patrimônios, né, de milionários, assim, eu já vi casos de uma empresa de pinos, o sujeito adorava plantar, daí ele ficou a vida inteira investindo nisso, só que, cara, o valor, eu tô falando de um negócio que tu planta e vai rendendo, e daí na hora da sucessão o PL era baixíssimo, mas assim, centenas de milhões de reais numa fazenda, daí, faz a transmissão pelo PL. Desaconselhado, não foi a nossa recomendação, passou, mas não é, de certa maneira, assim, cara, se a pessoa conseguiu acumular isso e essa é a regra, que ela seja cumprida, sabe? Então, teria sido correto que fosse feita a avaliação. Esse que é o ponto de atenção. Ótimo. Desculpa, tá? O que eu ia perguntar aquela hora é porque tem a ver com a questão das holdings também, porque a forma como o projeto de lei está redigido hoje, e a gente sempre tem que fazer esse alerta aqui, como é um projeto de lei, ele muito provavelmente vai sofrer alterações, ótimo ponto. Se ele for aprovado, não vai ser aprovado da forma como está, mas é o que a gente tem hoje para poder debater aqui. Se eu tenho várias holdings, isso é normal em algumas famílias que já passaram por algum processo de sucessão. Então, o patriarca faleceu, foi montado, então, 3, 4 holdings para cada filho, por exemplo, e uma holding maior para ser a holding da família. Existem, obviamente, outras holdings que são a holding master ali, que gerencia outras holdings operacionais. A forma como o PL está, se quem pagar os dividendos for a holding maior, não tem aqueles benefícios do redutor. Sim. E aí isso também é um problema, também é algo que vai gerar um impacto bem significativo para esse pessoal. Sim, é que daí estou pensando mais assim que configurações como essa, em que eu aloco várias operacionais embaixo de uma governança corporativa, normalmente isso acontece em grupos maiores. Tem empresas menores que têm essa configuração, então a gente está falando de empresas que são submetidas ao lucro real. Normalmente tem uma operacional zona que fatura 200, 500, 1 bi, é a operacional que deu certo na família, e daí ali vão surgindo novos negócios, vão surgindo outras oportunidades, cria uma transportadora, cria enfim, outros modelos de negócio. E aí, para controlar tudo, como o negócio vai tomando uma dimensão maior, se bota uma holding, e às vezes em cima da holding ainda outras holdings que são as familiares. Essa estrutura é super trunfo, assim, planejamento sucessório é comum ter essa configuração.
Daí o que acontece para mitigar um grande efeito? Empresas que faturam mais de 78 usam muito o mecanismo dos juros sobre capital próprio. Sem entrar em detalhe técnico aqui, mas eu pago um pedaço do capital investido, podendo deduzir imposto de renda, e se cai na PJ, ele é tributado. Ele considera esses 15% que estou pagando juros sobre capital próprio. Pago 15%, se é na PF, acabou. Se é na PJ, eu considero uma antecipação. Aí na PJ que recebeu, tributa, mas os 15 que ela pagou, ela compensa. Resumindo, é isso. Daí, para escapar desse gatilho, o que é muito comum é a utilização do usufruto. A holding dá o uso, assim, usufruição da cota para a pessoa física. Então, na nua propriedade, como é que fica? A holding é dona da empresa, mas o acionista, o beneficiário, é a PF. Aí, quando ele paga o usufruto, o juros sobre capital próprio, ele paga para o usufrutuário. E aí, isso tem o efeito do imposto de renda. Então, no mundo real, essas grandes configurações, nas empresas maiores, nas dimensões maiores, eles não vai mudar muito, porque isso já é meio uma prática de mercado. O usufruto ele já é constituído para viabilizar esse pagamento. Então, não vai afetar diretamente isso, porque ele não cai na holding. Nas menores, ele fica neutro porque é um projeto pensado para a pessoa física mesmo. Então, e aí, claro, se caiu no usufrutuário, também vai afetar, vai cair na regra normal. Então, é um ponto também de atenção. Perfeito. E assim, pessoal, acho que estamos encaminhando aqui para os finalmente, mas antes eu gostaria de fazer mais uma pergunta que eu acho que é bem pertinente ainda dentro de holding. Rodrigo, falar um pouquinho sobre a distribuição desproporcional de lucros, né, numa sociedade como essa, assim, que também é algo que se fala muito hoje, né, tá bem em alta, então se puder discorrer um pouquinho sobre isso. Bom, é um excelente ponto, porque até na reforma tributária tinha uma previsão, o que alguns planejamentos acessórios fraudulentos, né? Fraudulentos, eu digo assim, que tem o objetivo de fazer uma doação, e aí cria uma estrutura para não pagar nenhum tributo e chegar naquele resultado prático. Então vamos pensar, é um casal que tem um patrimônio e tem 2 filhos, aí eles têm 100 milhões de patrimônio. Tudo isso é concentrado numa pessoa jurídica, aí o filho entra com 1%, uma bagatela, a filha entra com 1% uma bagatela, e aí supondo que seja 100 milhões que produzem rendimentos, no ano produziu 10 milhões, distribui 8 para os filhos e 2 ficam para os pais. Aí com isso eles começam a ter dinheiro para comprar e avançar no patrimônio dos pais e deixando neutro do ponto de vista fiscal. O fisco começou a olhar para isso num primeiro momento como uma doação simulada. Até que veio o projeto de lei, o PL 108, e chegou a botar isso textualmente. Considera-se o ITC, assim, nas partes relacionadas, só quando for pai no núcleo familiar. Eu vou presumir que isso é doação. Não preciso mais ficar provando. Porque hoje ele tem que provar. Daí o ITC me deu o primeiro gatilho. E isso acontece também nas pessoas jurídicas que não têm partes relacionadas, que não são familiares. Sim. Mas o que tem pego mesmo, assim, para especialmente médicos, teve até muito recentemente uma autuação em que é super comum isso, a gente olhar para os principais hospitais do estado, assim, as principais estruturas hospitalares no Brasil. É comum ter 200, 300, 550 sócios. Que todos os médicos são sócios e aí tem uma metodologia de distribuição de lucros. E quando é desproporcional, e quase sempre praticamente impossível não ser, eu tenho lá um grupo de radiologistas. Aí eles têm juntos 10%. Daí que existe no acordo de acionistas um mecanismo para que aquilo seja distribuído entre eles. Só que existe um grande sócio ali, assim, normalmente 2, 3 que conceberam a estrutura que são donos de 50%. E que não recebem 50%. Perfeito. E aí, no direito civil, é importantíssimo. Na Monefica, eu sei que nenhum cliente de vocês todos já foram avisados disso, mas tem que ter uma previsão de distribuição desproporcional. Perfeito. Porque se não tiver, o que diz o Código Civil? Nas sociedades limitadas, SA, 100% das vezes tem que ser proporcional à cota. Aí eu posso ter ações preferenciais, detalhe societário aqui, mas na limitada é sempre conforme o contrato, a cota, sempre. A não ser que eu disponha o contrário. Então, se eu tenho 50% e deu 10 milhões de lucro, 5 milhões é meu. A não ser que tenha uma regra dizendo que, não, eu tenho 50%, mas, cara, meu sócio fez alguma coisa que está no nosso acordo que justifica.
Uhum. E para vocês terem ideia, até uma curiosidade, né? Eu sou advogado, eu faço parte de uma sociedade de advogados e a gente tem distribuição proporcional, lista, mas assim, o maior escritório, um dos maiores escritórios do Brasil foi autuado por conta desse tema. Médicos são muito autuados. Sim. Assim, mês passado a gente recebeu uma, teve que fazer defesa, tudo E aí ela tem alguns efeitos muito perversos, que é considerar ou uma doação ou questionar, até mesmo quando falta desproporção. É considerar que isso é um rendimento e não lucro. Daí tributa na empresa, depende de quem que ele está fiscalizando. Ou na PF 27, ou na empresa 28, que daí é o INSS, né? Que é como se eu estivesse pagando um CLT, vamos dizer assim, um trabalhador, né? Pelo trabalho. Então, é um tema que tem que ter muita atenção e o acordo de acionistas tem que ter muito claro. Então, o lastro contábil, por que esse radiologista que tem 1% recebeu 5% do lucro? Ou por que esse cirurgião tem que ter a metodologia clara, tem que ter o lastro contábil e assim, é muito importante que tenha algum tipo de, vamos dizer assim, método para o CARF, quando isso é analisado, é sempre muito importante. Método que dê um ar de sociedade, vamos dizer assim. Tu é o cirurgião plástico que faturou 200 mil. 5% do teu faturamento fica para a clínica para custear. Assim, olha, isso aqui está dando uma evidência que a contribuição como sócio é na participação nos teus procedimentos. Sim. E tu, inclusive, deixa aqui para do fruto do teu trabalho, fica para a sociedade um pedaço. Então, para o fisco ser sempre muito bem visto, vamos dizer assim, quando é questionado, né? Chegou a ter a gente acompanhou uma fiscalização que, se viesse, né, de uma grande rede aqui do estado, se viesse, teria sido muito grande, muito alto a notificação, mas a gente até mostrou todo o acordo, tinha uma governança bem legal, assim, o fisco até arquivou a fiscalização sem autuar, entendendo que realmente era uma distribuição desproporcional de forma lícita. Mas é um ponto de muita atenção. Por isso que é importante ter esse planejamento de forma antecipada, né? Toda essa conversa tem que acontecer antes, porque justamente o fisco então só arquivou esse processo porque tinha todo um trabalho já feito de forma antecipada, né? Isso é muito importante. É isso aí. Então, finalizando aqui, pessoal, queria agradecer nossos convidados. Então, Alex, muito obrigada. Rodrigo, muito obrigada por estar aqui com a gente também. Queria agradecer a Sabrina, nossa head de marketing também, que viabiliza tudo isso, né? Que fomenta bastante isso aqui dentro do nosso escritório. E principalmente a você que está nos ouvindo, né? Espero que tenha gostado desse tema. Acho que é um tema que ainda tem muito a desenrolar. Até já, Rodrigo, fica o convite para quando isso for aprovado, a gente conversar de novo, né? Exatamente. Então, acho que é legal a gente trazer o Rodrigo novamente numa próxima oportunidade. Então, assim, lembrando quem puder, né, e quiser compartilhar, curtir, enfim, tudo isso de novo, fomenta a nossa rede aqui também, nossas redes sociais e a nossa comunidade aqui também. Então é isso. E, claro, se você que estiver ouvindo, enfim, tiver alguma dúvida, algum ponto, quiser explorar um pouquinho também, fica à vontade de entrar em contato com a gente através das nossas redes sociais, que vai ser um prazer ajudá-lo. Então, muito obrigada, gente. Obrigado. Valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu. Tchau.